Olá, este é mais um bate-papo versátil e eu estou aqui de novo com o Marcos Brolha, do blog, mais uma vez, 101 Horror Movies, já é uma tradição, né? Conversamos sobre o Obras-Primas do Terror, o volume 1 e 2, e hoje a gente vai falar do volume 3. Pra fechar a trilogia. Isso, a primeira trilogia, de várias, né? A gente espera. Tipo Star Wars, né? É, isso aí. E como sempre, vamos começar por uma presença constante nas três caixas. Eu sou suspeito para falar, é o meu diretor favorito, né, de terror, que é o Mário Bava, com um grande filme que é o Sexo na sua forma mais violenta. Pois é, ou a Ecologia do Delito. Ou ainda o Espasmo do Nervo da Morte. Espasmo do Nervo da Morte. Banho de Sangue. Banho de Sangue. Mansão Macabra. A Mansão também. da Morte. A Mansão também. da Morte. Então, vários também, títulos que a gente pode, né? E é engraçado porque você vê no documentário que tem lá na caixa, você pega a tática deles, né, que era até uma tática que foi muito difundida pelo Roger Corman, que eles pegavam o filme não fazia sucesso, eles lançavam de novo com outro nome nos mesmos cinemas ou nos cinemas dos outros estados, né? Então é por isso que eles acabam ganhando tantos títulos assim. É, muita picaretagem. Até agora, a gente hoje está gravando, um dia após a morte do Wes Craven, né, Craven, e o filme do Bava foi muito interessante. Ele foi lançado nos Estados Unidos, um dos lançamentos, como The House on the Left, Parte 2, Last House on the que Left. é, na verdade, Last House on the Left, que é justamente o do Aniversário Macabro, como se fosse o Aniversário Macabro 2. Fosse uma continuação do filme do Wes Craven, né, uma coisa absurda, assim, pra ganhar dinheiro. Né? Então a importância, agora falando do filme, a gente fala que a importância que ele é o vô, né, dos filmes slasher. Sim. E tem uma relação toda com Sexta-feira 13. Pois é. Então eu queria que você falasse um pouco desse filme, do filme, da importância do filme do Bava. É legal porque ele sai um pouco do todo o estilo que o Bava vinha fazendo até então, daquele negócio do terror gótico e tudo mais, e parte para um filme mais violento, que até lá no começo dos anos 70 era o que o público estava pedindo mais, né? E aí se juntou com o Dardano Sacchetti para escrever o roteiro, que já tinha escrito os diálogos do Dario Argento, depois ia contribuir com o Lúcio Fulci, para fazer um filme mais violento mesmo. E sem querer, ele acabou influenciando Sexta-feira 13 de uma forma que é quase tipo quadro por quadro. Tem cenas que são... Tem duas mortes ali que são literalmente copiadas no Sexta-feira 13, na primeira parte e no segundo, que é a menina tomando o facão na cabeça e aquela cena que o casal fazendo sexo é atravessado pela lança. E todo aquele clima de você tá tem um lago, tem ali uma casa no meio do mato, tem ali os adolescentes que eles vão lá só pra nadar pelado e pra fazer farra e acaba sendo mortos pelo assassino, mas é o Bava. Então ele tem aquele toque do Bava, tem aquele lance da história Ele começa como... Se você começa isso, você fala, puta, é mais um diálogo. Porque já tem aquela cena lá no começo da morte, a luva preta, a pessoa morrendo e tal. Mas aí ele muda completamente de figura. E tem toda aquela trama meio de gente gananciosa, mesquinha, brigando pela Bahia lá, pela propriedade. E é bem mais violento do que todos os outros filmes dele, assim, graficamente falando. E tem um puta de um final ótimo. O final realmente é ótimo, né? Na verdade é uma dimensão que o filme tem, que é essa dimensão do humor, né? Da uma ironia, né? Um deboche. E aquele final realmente tem um sarcasmo muito grande, né? É uma dimensão que às vezes as pessoas não sabem como lidar, é meio desconcertante, né? Eu acho que ainda mais os fãs do Bava, que vem daquela tradição do cinema gótico, daquela direção barroca, quando chegam nesse filme que é uma transição, uma mudança radical, as pessoas às vezes, não gostam do Banho de Sangue por causa, acham muito estranho, nem parece o Bava. No fundo é muito baviano o filme. Sim. É que ele vai mudando o estilo e é um show de direção, né? Eu acho, assim, realmente, por vários aspectos, um grande filme, né? Eu também acho. E assim, é um filme muito importante dentro do gênero, realmente. O DNA do slasher tá todo lá, né? Apesar que a gente estava comentando, né? Começa com Bob Clark, mas esse é o proto-slasher, né? E tem até uma curiosidade, o diretor do Sexta-feira 13, do primeiro Sexta-feira 13, ele foi o produtor do filme do Wes Craven, que foi depois, o filme do Bava foi lançado com uma segunda parte do Aniversário Macabro, e ele fala que não assistiu o Banho de Sangue, mas dizem que ele, com certeza ele deve ter assistido. Não, né? Porque é muito parecido, se você né? colocar quadro a quadro, são iguais. Então realmente é muito interessante. E na versão aí no DVD, é uma versão restaurada, sem cortes, e tem uns extras muito bons com a entrevista do Dardano Sacchetti, que ele fala, inclusive, da citação literária que tem no filme, até o Borges, todas as relações do filme, que é bem bacana. Aí junto no mesmo disco, a gente tem um filme bem diferente, já de um outro estilo de terror, né? Se um já é um precursor do slasher, esse daqui é um terror psicológico,
que é muito até desconhecido aqui no Brasil, que chama A Inocente Face do Terror, do Robert Mulligan. Então eu queria que você falasse um pouco desse filme, que é um filme que também de um subgênero, que é o das crianças malignas, né? Exato, sim. O legal desse filme, que a gente estava até comentando antes também, é toda a ambientação dele, passado lá no campo, nos Estados Unidos na década de 30. E assim, você assistindo hoje em dia, você já meio que começa a sacar as coisas, porque já teve muito filme mais ou menos com o mesmo plot twist lançado até hoje, mas você vê que tipo, é sensacional você começar a ver os nuances e os meandros, de você ver o comportamento da criança e a relação dele com o outro, com o irmão gêmeo, e aí parece uma coisa meio... Sabe, um é ruim, o outro é bom, aí de repente você meio que... Tem hora que você até confunde quem é quem e você não consegue entender, e é bacana porque assim, ele pega, isso vai ser tem uma sequência dos acontecimentos no final que realmente é bastante chocante. E aí começa aquela situação que a gente vai depois conversar até mais no próximo do Serrador, que é a maldade infantil, a psicose infantil, que é uma coisa que choca, porque você não está preparado. O contraste entre uma face angelical, né, de uma fase de inocência, teoricamente de uma inocência do homem, com uma violência, um lado maligno, né? Sim. Então esse é um filme de dualidade, né? Eu gosto muito do Inocente Face do Terror. O título original é muito bom, que é O Outro, né? E o Outro também trabalha essa questão do duplo, né? Do doppelganger, que é um tema fundamental da literatura de horror e do cinema de horror também, né? Sim, O exatamente. médico monstro, não precisa dizer mais nada, né? Acho que é o caso mais clássico da literatura, né? E aí vamos um filme já relacionado também na caixa, que é também das crianças malignas. Na minha opinião, acho que também é a sua, você estava comentando com isso antes do bate-papo, que é o nosso favorito, que é o filme do Serrador, Os Revoltados do ano 2000. Os Revoltados do ano 2000. Ou A Ilha dos Amaldiçoados, ou Os Meninos, como saiu na caixa. Como você falou bem, parece nome até de banda de axé, banda de né? axé. O melhor título, gente, seria o título original traduzido, Quem Pode Matar uma Criança. Pois é, e o legal é porque... Esse filme é outro também, que ele já começa te chocando no documentário de 10 minutos lá, com as criancinhas cantando e falando de infanticídios ao decorrer da história da humanidade. E realmente a criança é o elo mais fraco. Então você pensa que a ideia, o subtexto que o Serrador quer colocar é tipo, antes de nos tornarmos vítimas, nós vamos partir para a ofensiva, nós vamos partir para o ataque, porque a gente é a cadeia mais fraca, então... os adultos podem fazer o que quiser com a gente, então a gente vai reverter esse jogo. E é assustador, porque vai aquele casal lá na ilha, e aí tipo eles não encontram adultos, aí eles veem aquele monte de criança, e aí eles ficam acuados pelas crianças, e tipo é um sentimento de revolta absurda entre todos eles, contra todo o mal que os adultos fazem. E aí é engraçado porque o lance da pergunta, que é o título do filme, é isso. Você tá lá, o que você vai fazer? Se você tem uma criança fazendo esse tipo de... a luta pela sobrevivência? Você vai conseguir machucar uma criança? E ele tem umas viajadas também na história da mulher grávida. Nossa, aquilo é chocante. E aí tipo... E você pensa que você pega uma coisa meio Senhor das Moscas também, deles lutando pela sobrevivência ali naquela ilha, e que aquilo parece ser uma coisa que vai se espalhar. É engraçado que até no blog alguém comentou que e as crianças da ilha foram para os Estados Unidos e montaram a Colheita Maldita. A Colheita Maldita. Diz que realmente deve ter sido uma influência do Stephen King. Claro. Né? Quem conhece mais Stephen King, para poder saber, já devem ter perguntado isso para ele, porque realmente faz pensar na hora, né? Sim. E o que eu gosto muito, porque assim, é muito bem dirigido pro Serrador, com rigor formal, e ele em nenhum momento cai, por exemplo, para um tom de comédia, ou assim, é um filme muito cerebral, muito bem feito, e assim, que não foge da violência quando necessário. Sim. E é um filme chocante. E angustiante. E desangustiante, assim, realmente claustrofóbico. E é engraçado que você tem essa sensação de claustrofobia, mas só tem um momento do filme que eles ficam presos à noite. O resto é a fotografia estourada, daquele calor da ilha do isso daí que é um grande mérito. Você fazer um filme de terror solar, né? Então ele não foge daquela coisa gótica, né? Do jogo de luz e sombras, daquela fotografia expressionista, do ambiente noturno, né? Da coisa sombria. Ele faz um filme solar numa ilha parede muito, muito bonita, de verão, e ele consegue criar um clima de horror assim opressivo mesmo, né? É realmente um grande filme. A cena que ele tá na rua, ele vê aquelas crianças
e ele precisa fugir, as crianças estão lá com aqueles rostos angelicais, no sol, e aí a decisão que ele vai tomar, né, realmente é uma cena brilhante. Assim, de antologia. É um filme que ganha cada revisão, recomendo muito a vocês, inclusive a entrevista do próprio Serrador, que é um cara muito lúcido, fala muito bem, 9 minutos, ele explica, e até ele se arrepende de ter colocado aquela imagem documental no início, ele queria ter colocado no final, se ele fosse fazer o filme hoje, mas um grande filme. E aí no mesmo disco, outro filme que é um cult também, Parque Macabro ou Carnaval de Almas, que é um filme que eu quero que você conte um pouco dessa história, que é uma lenda, né? Que é um filme que foi redescoberto. Pois é. E que influenciou muita gente também. Muita gente. E assim, é um filme obscuro, que foi feito com uma ninharia, né? Por causa do diretor, quando ele viu um parque abandonado, né? E aí ele pensou, puta, isso dá uma ideia genial para um filme. E ele é super atmosférico, super carregado, porque começa com aquela cena do racha, na ponte, aí você vê que ele vai virando uma atmosfera completamente, jamais para essa pegada gótica, pegada sobrenatural, isso que é bem legal. E aí a menina, a vida da menina tentando se reconstruir depois do acidente, no caso, né? Você pega ele e você mesmo já não... O espectador junto com ela já não sabe mais distinguir o que é sonho, o que é delírio, o que tá acontecendo, né? Então é bem bacana porque ele tem todo esse clima e, como você falou, influenciou uma penca de gente. Desde George Romero, Pra Noite dos Mortos-Vivos, e vários filmes de sobrenatural que veio depois e que tem esses plot twists parecidos. E era um filme completamente... subestimado e menosprezado, quase ninguém conhece. É até produzido lá na região em Kansas, ou seja, fora do eixo cinematográfico, não é Los Angeles, não é Nova York. Sim. Né? Ou seja, um filme produzido no interior dos Estados Unidos com uma merreca, né? Domínio público, né? E é uma coisa legal, porque quando eu vi na hora, assim, eu tinha visto os filmes do David Lynch, e na hora a gente lançou no passado Estrada Perdida, Lost Highway, e tem a figura do homem que a persegue, né, daquele fantasma, é muito parecida com do Homem Misterioso, do Lost Highway. Sim, e o filme todo tem um clima onírico, um clima atmosférico, meio surreal, que lembra muito David Lynch. Então parece até um filme dirigido pelo David Lynch. David Lynch estreou os primeiros curtas dele, que são 4 anos depois, né, se não me engano. Então, mas assim, é muito interessante a importância desse filme, e agora está sendo lançado a primeira vez no Brasil e na versão do diretor, que tem 6 minutos a mais, que é essa versão que está aí no DVD. Então, o disco 3 começa pelo Farsa Trágica, que é um filme de uma comédia, um terrir, né, uma comédia de terror, do Jacques Tourneur, que é um mestre do gênero. A gente lançou Noite do Demônio, no volume 1, e ele fez nada menos que Sangue de Pantera e A Morta-Viva, né? E é bacana porque esse filme tem uma reunião de monstros, né, do terror, que é o Peter Lorre, o Basil Rathbone, o Boris Karloff e o Vincent Price. Então que você falasse um pouquinho dessa comédia macabra, deliciosamente macabra, né? Tem o gatinho também, né? Tem o gatinho. Trabalha. E o legal é que realmente é para os fãs mesmo de todo aquele ciclo da American International Pictures e quem é fã dos filmes do Roger Corman, baseados na obra do Poe. E é engraçado, ele tem todo aquele aparato gótico dos filmes dos anos 60, da IP, só que ele tem essa pegada do humor. Que é uma comédia de erros, né? Você vê que é um assunto macabro, bem macabro, que é um agente funerário que precisa de... Produzir clientes, precisa produzir clientes, né? Literalmente, né? Então ele tem que trabalhar com a morte, e aí tem o Vincent Price, que tá incrível, com todo aquele Ele jeito. era ótimo pra comédia, isso é uma coisa impressionante, como ele tinha timing cômico, né? Pois é, exatamente. E como você o chama, é o Humphrey Bogart do terror? É, o Humphrey Bogart do terror, isso mesmo. E junto o Boris Karloff, já bem velhinho, coitado, e o Basil Rathbone e o Peter Lorre também, o M, o Vampiro de Düsseldorf. Pois é, aquele Dr. Gogol, que é incrível com ele também. E é bem bacana porque... É delicioso assistir, aquele filme que você assiste, puta, você acha... É um prazer, é saboroso de ver, né? Exato, e ele aí a gente pega na coisa que você falou do Tourneur e do Noite do Demônio, que ele sempre tinha problema com o produtor, né? Você vê que na Noite do Demônio tinha um produtor que ele não queria que aparecesse o capeta no final. O Cramunhão lá, né? Aquele bonecão. Nesse aí quis imprimir o estilo dele, teve problema com o pessoal da IP...
Mas aí você vê que, tipo assim, lógico, tem a direção normal, comedida até dele, mas aquela cena final do gato é quando você vê o... Nossa, aquela cena eu sempre falo, aquela cena dos créditos finais, nossa, é genial, Você né? vê quando ele liberta o Turner. Porque ele tem essa coisa da elegância visual, tem uma fluidez, a gente tá lançando muito filme dele, vai lançar mais filme até o final do ano, e é muito bacana, o Turner é um mestre, né? Ele tem uma elegância visual, assim, que é uma coisa impressionante, aquela cena final de estudo do filme. E aí no mesmo disco, temos um outro grande filme que também estava ficando obscuro aqui no Brasil, Magia Negra ou Um Passe de Mágica, conhecido com esse nome, que tem, na minha opinião, uma das melhores interpretações da carreira do Anthony Hopkins, Sem que dúvida. é um grande ator. E eu tenho, assim, convicção que o filme não foi indicado ao Oscar, porque sempre houve, indicado ao Oscar de melhor ator, porque sempre houve preconceito contra filmes de terror. Sim. Né? E esse era uma produção independente que possibilitou o Richard Attenborough fazer o Gandhi, né? Então, que eles falassem um pouco desse filme, que é um belíssimo filme, que vem também uma tradição que tem a ver com um filme nosso, da Caixa de Obras-Primas do Terror 1, o Na Solidão da Noite, Dead of Night, que tinha um episódio do Ventríloco, dirigido pelo brasileiro, que já era um boneco macabro, mas o Fats acho que é até mais macabro. O Fats mas assim, o mais interessante mesmo do... Porque o próprio título, você já fica meio... já é dúbio, você já fica em dúvida. E aí você fica o filme inteiro naquela expectativa, naquela pergunta, mas peraí, o Fats é alguma entidade sobrenatural ou o Cork é completamente louco? E assim, é visceral a interpretação do Anthony Hopkins, aquele boneco, de você olhar pra ele já dá medo. Tem aquela história de que ele ligou um dia desesperado pro pessoal da produção pra levar o boneco embora, que ele tinha levado pra casa. Essa eu não sabia, eu fiquei sabendo ali no seu blog e achei fantástico. Ele tinha levado pra casa pra ensaiar e o boneco é a cara dele, você olha aquele boneco... E aí ele ligou desesperado, teve que até o próprio diretor lá falar, não, calma, não sei o que e tal, porque... Você vê que esse Fats é que nem a Annabelle, né? Assim, é uma coisa, você olha assim pra boneca, você olha pra eles, são macabros, né? Sim, e é legal também a entrevista que tem com o Anthony Hopkins pra televisão espanhola, ele contando os truques de como ele fazia. É incrível, né? Como ele entrou no papel mesmo, como ele se dedicou, e sem overacting, você vê que não é um papel que tá com overacting, caricato, pelo contrário. E é um filme muito bem dirigido, né? Tem uma cena que ele tá com a mulher, eles estão jogando cartas, ele se altera. É aquela cena, já tem todo o terror, tá configurado lá, né? Não, em vários, mas muito bem feito. Não, e a cena que ele tá com o agente dele, o Burgess Meredith... 5 minutos. 5 minutos sem o Fark falar. Aquela cena também é demais. 5 minutos sem o Fats falar. O Fats falar, exatamente. É impressionante, né? Que é o Pinguim, lembra? Ele era o Pinguim daquele seriado do Batman. Então é muito legal. Realmente e o final também é muito forte, muito assim. Bom, muito forte. Um grande filme, tá uma cópia restaurada, então assim, é um resgate aí, vale muito a pena, se você não conhece, veja e recomende para os amigos. Agora a gente vê nos comentários, a gente até comentou aqui no bate-papo, algumas relações dos filmes. Você estava falando para mim do banho de sangue, a relação entre o banho de sangue, os meninos e o A Inocente Face do Terror. Pois é, que você vê, se você pegar o final do Banho de Sangue e pegar o plot da Inocente Face do Terror e dos meninos, você vai ver que todos eles têm essa pegada da violência infantil. Exatamente. E às vezes da falta de escrúpulo e da criança. Porque tem muita coisa que você pega, às vezes até a própria inocência da criança pode gerar a maldade. É uma coisa meio dúbia, porque você pega, tipo, sei lá, uma criança tá brincando com um gatinho e ele pode, tipo, fazer alguma coisa ruim pro animal sem ele saber. Então é engraçado você pegar desse subtexto de que de repente a criança pode saber o que ele tá fazendo e ela pode ser... E esse contraste, né, entre a inocência e a malignidade, né? Uhum. Que é a coisa maligna, né? E é um tema recorrente da literatura de horror e um tema recorrente do cinema de horror. Eu tava até vendo o Wes Craven, um dos filmes que ele mais gostava é o Tara Maldita. Aquele filme famoso também. Então essa tradição de filmes de crianças malignas, nossa, tem muitos e muitos filmes e vai continuar sendo produzido sem dúvida. Vai, hoje tem aquele que a gente tava comentando, Good Night Mommy, que também nessa linha também que você falou, que lembra o Inocente Face do Terror. Lembra muito. E é lá que bombou na internet e tal. Tem até mesmo você pode pegar filmes, por exemplo, o filme ou livro do Precisamos Falar sobre Kevin, que você vê o negócio da psicopatia infantil. Né? Com a Tilda Swinton, né? Muito bom o filme, realmente.
Então, assim, você vê que tem essa riqueza. É interessante você fazer isso. Quando a gente faz as caixas, a gente escolhe, tem várias contingentes, a gente até explica, né? Às vezes é a disponibilidade de uma cópia restaurada, dos direitos. A gente procura sempre no Abas Primas trazer os filmes inéditos que não saíram em DVD, né? Mas é interessante quando a gente vai montando, a gente procura sempre fazer a relação entre os filmes. Então, pegar do mesmo subgênero. Mas a legal do Abas Primas é mostrar a versatilidade do gênero terror. Como é um gênero que possibilita, né, diversas abordagens, diversos temas, e você vê que tem grande cinema, né? Você vê grandes filmes, grandes diretores. Um filme como Os Meninos, não só dentro do gênero terror, mas é um dos filmes mais significativos lá dos anos 70. É um filme realmente, eu acho assim, grande, né? O Banho de Sangue também, como eu até falei, é muito mais do que um monte de corpos mortos da maneiras mais extravagantes. Você se diverte com aquilo, só que é muito mais. O filme tem vários temas que ele está abordando, né? E tem uma ironia, tem várias questões lá que são importantes, né? Tem a questão do Bava também, mais uma vez, falar sobre a decadência familiar. Nossa, tem vários temas do Bava, né? Tava vendo que tem até no Seis Mulheres para Assassino, é uma condessa, né? Sim. Que é a personagem lá que é dona do ateliê. E quem morre no início do Banho de Sangue é uma condessa que é a dona da Bahia. A dona da Bahia. Então tem várias relações. O Bava tem muito isso, tem uma coerência, não só visual nos filmes dele, como uma coerência temática que ele vai retomando ao longo da carreira, né? E aí vai ter uma briga ali pela propriedade e é bem interessante. É bem bacana. Realmente são filmes que possibilitam bastante discussões. Eu agradeço aqui o Marcos, já adianto que no próximo ano vamos ter mais obras-primas do terror, espero contar contigo e outras caixas também dedicadas ao gênero e vamos ter ainda umas surpresinhas esse ano, aguardem. Então, obrigado Marcos aí pela presença, é sempre um prazer, né, conversar contigo sobre os filmes de terror, já é uma tradição, né, ano que vem vamos ter mais aí sem dúvida. Tomara que você goste das séries slashers e tenha vários. E aí eu queria que você falasse um pouco do Centro Horror Movies. Legal. Né, eu acho que eu sempre recomendo, né, continuo recomendando, é um excelente blog, faça um pouquinho aí do seu trabalho. Gente, quem quiser, acesse lá o www.101 Horror Movies, que aí a gente tem uma lista de vários filmes bacanas, inclusive muitos desses que já estão nas caixas das Versátil e nas outras que já saíram. Tem também a página do Facebook, que é o facebook.com/101 Horror Movies. E tem também o canal do YouTube, que é o youtube.com/101 Horror Movies 1. Porque o original a gente acabou perdendo por causa de strikes. Mas acesse lá que tem bastante coisa legal e aí você pode no Facebook pode interagir, mandar pergunta, mandar comentário e tal. É isso aí. Obrigado. Até o próximo bate-papo. Obrigado.